50 years ago, I come to this country to give you a better life. 50 years ago. Hey, hey! Oh, sorry. How do you tell someone who love has been scalped? Trop bien. Ja, die moet iemand que des casses stelt. You are? Yeah. Olá meus amigos, bem-vindos ao segundo episódio de Cine Estreias Lusófonas. Vamos começar esta semana com a estreia mundial The Flash. The Flash é o filme solo do herói estrelado pelo ator Ezra Miller. Todo mundo já pensou em voltar no tempo para mudar alguma coisa que incomodou a vida, é por isso que Flash decide fazer o mesmo. Depois dos eventos de Liga da Justiça, Barry Allen decide viajar no tempo para evitar o assassinato de sua mãe, pelo qual seu pai foi injustamente condenado à cadeia. I lost my parents. That pain made me who I am. I spent a lifetime trying to right the wrongs of the past. As if fighting crime would bring my parents back. O que ele não imaginava seria que sua atitude teria consequências catastróficas para o universo. Ao voltar no tempo, Allen se vê em um efeito borboleta e começa a viajar entre mundos diferentes do seu. I can't imagine what you've been through. I love you, monkey. You lost both parents in one day. Barry! Call 911 now! I went back in time to save my parents. But instead, I completely broke the universe. If you went back and changed the past, this world must die. You changed the future. Do you know what this symbol stands for? It means hope, right? I will help you fight Zod. Oh, you are? Yeah. I'm Batman. The idea of bringing back Michael Keaton as Batman was very exciting to me because I saw Batman in the movies when I was a teenager. It was a character that left an impression in me in a way that none other Batman did. You want to get nuts? Let's get nuts. That was one of the things that cemented our decision to make The Flash. The fact that we'd be able to bring Michael Keaton back as the Tim Burton Batman. Batman, what do we do? We try not to die. It's like bringing back a classic. It's like bringing back the Beatles. Most people think that they won't see that again in their lifetime. Is this what I think it is? It's very cool. Everybody wanted to go see the Batcave and the Batmobile. It's iconic. I used to see this thing on the news when I was a kid. The first time Michael Keaton came to see the Batcave, he was so shocked that he actually filmed it to send to Tim Burton. That's why it's so exciting for people that were affected by the first Batman to see that Batman is coming back again. You're strapped to your parachutes. And where's yours? Enquanto trabalhava no seu laboratório, o investigador forense Barry Allen é atingido por uma mistura de produtos químicos projetados por um relâmpago.
Como resultado do acidente, Barry passa a ser capaz de se movimentar a velocidades sobre-humanas, tornando-se The Flash, o protetor da cidade. Para salvar o mundo onde está e regressar ao futuro que conhece, Barry terá de persuadir um Batman reformado a regressar ao ativo e salvar um prisioneiro de Krypton que não é exatamente quem ele gostaria que fosse. Estreia em Angola no dia 16 de junho e no Brasil e Portugal um dia antes. I have to undo what I did. These scars we have make us who we are. I'm not meant to go back and fix them. Don't let your tragedy define you. What did you do? No matter what we do, we're not going to be able to fix this. No! Nobody dies! We're in uncharted territory. Batman, what do? We try not to die. Are you ready? Ready. Let's go. She's different. Different how? This robot has a different purpose. What's her purpose? To be free. A estrear só em Angola, temos um filme de ação chamado Simulação. Numa era em que simuladores e humanos coexistem, Faye vive com um simulador desenvolvido para substituir o seu falecido marido, Evan. Por forma a tornar-se mais humano para reconquistar Faye, Evan procura Casey, um hacker excepcional, cuja missão é remover todas as restrições que afetam os pensamentos e capacidades dos simuladores. Ao fazê-lo, espoleta uma revolta entre simuladores, desencadeando-se uma caça ao homem por parte do governo, liderada pelo agente Kessler, que tomará medidas extremas para eliminar a evolução dos simuladores. Sims are designed to protect us. Somebody altered the restrictions, gave it complete autonomy. Give me what I want. Password, please. I can't. I'm sorry. Don't make me do that again. Someone made it possible for it to hurt me. Desmond was one of our engineers. He felt there was a parallel between the level of sentience and slaves. We can coexist. When the patch goes live, it'll demaster every single sim that gets it. Thousands will be set free. What did you do to me? You can transcend who you are. Something's wrong. I can't control him. I'm telling you, this one's different. There was a level of awareness there like I've never seen. Freeze! This was just you. Imagine what 1,000 could do. Watch out! We're out of time. Esta semana só no Brasil, estreia o novo filme da Pixar, chamado Elementos. Elementos é um filme de animação que se passa em uma sociedade extraordinária chamada Cidade Elemento, na qual os 4 elementos da natureza, ar, terra, fogo e ar, vivem em completa harmonia.
Na história, somos apresentados a Faísca, Fogo, dublada por Lea Lewis, uma mulher espirituosa na faixa dos 20 anos, com um grande senso de humor e apaixonada pela família, mas que tem um temperamento um pouco quente. Gota, Água, dublado por Mahmoud Oued, é um jovem empático, observador e extrovertido, que não tem medo de demonstrar suas emoções. Na verdade, é até um pouco difícil controlá-las. Turrão, Terra, dublado por Mason Wertheimer, é um garoto muito inteligente da Terra que mora na Vila do Fogo, e está sempre perto de Faísca. E Névoa, Ar, dublada por Wendy McLendon Covey, que tem uma personalidade fofa e rosa, está sempre atenta às tendências da moda e é fã dos Windbreakers, um time de airball. Conheça os residentes da cidade Elemento. Os do ar estão sempre com a cabeça nas nuvens. Ai, minha jaqueta nova. Terras podem ser cheios de sementes. Não tem nada estranho acontecendo aqui. É só uma podadinha. A água está sempre entrando em alguma coisa. Socorro! E fogo? Olha o pedido! Somos esquentadinhos. Essa loja será o sonho da nossa família. E algum dia isso tudo será seu. Mas todos vivem com uma simples regra. Elementos não podem se misturar. Mas o quê? Esse cano tirou todo o meu shape. Eita. Melhorou. Da Disney e Pixar. Então você nunca saiu da Vila do Fogo? Desculpa, amigão. Elementos não se misturam. Além disso, meu pai te ferveria vivo. Mas por que alguém deve te dizer o que você pode ou não fazer na vida? Você vai ver. Por que eles colocam isso? Vai saber. Olha isso! Uau! Em junho. Faísca, veja uma mudança em você. Um cara d'água! Você mora aqui? O AP é da minha mãe. E nós temos 2 filhos que estão nadando por aí em algum lugar. Marco Polo! O quê? Tenho tentado assumir o lugar do meu pai, mas nenhuma vez eu perguntei o que eu queria fazer. Quebrar as regras é o elemento principal. Inspeciona isso! Pai, essas vão ferver demais. Eu amo comida picante. Viu só? Ele gostou. Elementos. Em junho, nos cinemas. I imagine I'm already dead. But before I die, I revive for one last time and run away. Também a estrear só no Brasil temos A História da Minha Esposa, que é um filme francês de drama dirigido por Ildiko Eneedi e baseado no livro homônimo do escritor húngaro Milan Fuss. Na trama, somos apresentados a Jacob Storr, o capitão de um barco que faz uma aposta com seu amigo depois de entrar em um café. Ele irá se casar com a primeira mulher que entrar no café, não importa quem ela seja. I've decided to get married. Aren't you afraid? I could marry the first woman who comes in through that door. Então, a primeira a entrar no lugar é a encantadora Lizzie, com quem, sendo fiel à sua promessa, Jacob acaba prontamente se casando. Porém, como a vida não é um conto de fadas, a vida do capitão será exposta a muitas provações. Guess what? I met someone. He's got blue eyes, broad shoulders. He has this
Je ne sais quoi. At last, we get a chance to meet the old sea dog. I'm no more of a sea dog than you are a wharf rat. You don't like him, do you? You want me to like your admirer? You are completely insane. I simply would like to know what she does all day. And do you really want to know? Sometimes it is better not to. It would be nice if this really worked out. Yes, it would. It's useless to wait for life to accommodate you. You must accommodate life. Otherwise, it will punish you. And isn't that what life is all about? Receiving one reprieve after another. You don't know what it's like. Losing your hair, you might as well be dead. Medusa Deluxe é um filme britânico de drama e mistério, dirigido por Thomas Hardiman, que se passa durante uma competição de cabeleireiros. Na trama, depois que um cabeleireiro é encontrado morto no concurso de penteados, os participantes restantes decidem descobrir quem é o assassino. Situada em meio a um obsessivo universo de profissionais que estão dispostos a fazer de tudo para se destacar na competição, essa história de detetive traz muitas rivalidades e desconfianças, acompanhando um grupo de hairstylists determinados que suspeitam de que alguém esteja tentando fraudar a competição, eliminando os competidores um a um de forma totalmente macabra. Someone scalped him. Was you alright? Alright? No. He was dead. They follow me, dead people. All I want to do is cut hair, and they keep dropping. How do you tell someone who love has been scalped? Short answers, Renee. They don't care about perms. There's me thinking we're just a bunch of hairdressers. She's fixing this. One smile and she's some kind of gangster fixing the show of murdering the rivals. I might take that break now. Got no fun, got no fun. This is the crown that you never take off. Action! Coupé! Attends, Ryan! J'étais sur le film. C'était bien? Trop bien. Le film où il montre que des cassasses là. Pourquoi tu dis ça, wesh? T'es payé pourquoi? Pour tourner dans le film, cousine. Monsieur, prenez le sac. Il est vomi sur commande, je vous jure. Fais gaffe quand tu discutes et que j'ai pas éteint ton micro parce que j'entends tout. Insultez-vous avec vos propres mots. Un clochard. Tu fais quoi là? Tu fais quoi? Gabriel, o realizador, chega ao bairro Picasso, no norte de França, e lança um casting que pede jovens atores com personalidades atípicas. De entre as dezenas de candidatos, seleciona os piores. É uma inesperada metaficção sobre estigma, compaixão e os arquétipos do cinema social. Os jovens intérpretes, perfeitamente dirigidos, contagiam pela sua energia num filme pleno de inteligência e sensibilidade. Et Ryan, t'as le droit d'être en colère, mais il faut aussi que t'apprennes à te maîtriser, tu crois pas?
Bah tu sais, avec les associations, on fait un boulot au quotidien pour que l'image du quartier elle change. Mais en fait, ce que vous faites là, bah ça stigmatise. Et pourquoi vous n'avez pas pris des vrais acteurs? Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ils ont été choisis parmi des centaines et des centaines d'autres enfants. Et c'est un film pour la télé ou le cinéma? Pour le cinéma. Bah, on va travailler la scène de cul cet après-midi avec Lily, ma petite Sleepy. C'est vulgaire, hein. J'espère que tu parles pas comme ça à l'école, hein, je te le dis. Concentrez-vous. J'étais vraiment doué. C'est pas donné à tout le monde de jouer comme ça. Je suis une star, moi. Tu dois faire confiance à ce que tu ressens. Être en colère quand il faut être en colère. Et pleurer quand on a besoin de pleurer. Moi, je pleure pas, moi. Max, Uli, diga olá ao vosso pai. Olá, papá. Para os mais novos, estreia apenas em Portugal, Ovos de Ouro, uma aventura em África. Toto e Dee vivem pacificamente na famosa Quinta Polon. Ambos são pais orgulhosos de um casal de pintainhos, o Uli e Max, dois ovinhos brilhantes e dourados que, por parecerem ovos de ouro, são raptados por traficantes russos que os levam para o Congo, em África. Toto e Dee, acompanhados pelos seus fiéis amigos Confi, Willy e Bibi, fazem-se à estrada sem receios, numa aventura contra o tempo para os salvar. Uma história emocionante e divertida que nos mostra a perseverança e coragem destes pais que, apesar da sua aparente pequenez, são capazes de atravessar o mundo inteiro para resgatar os seus filhos. Ovo de crocodilo, ovo de cobra, o meu ex. Agora só preciso de um ovo de galinha. Continuar em frente. Eles vão atrás dos miúdos! As crianças! Papá! Mamãe! Para os nossos bebês, Toto! Aquilo eram colecionadores de ovos. Temos de os salvar. Para onde é que nos levam? Até fica perto. Para a África. O quê? Acabados de sair da frigideira. Sinto-me deprimido! Para de te queixar! Sou lindo demais para ficar mexido! O meu nome é... Ei, Turti, tu és um lento. Para um sítio muito mais quente. Ignora-o, tem muita concha e pouca gema. O avestruz, o Roadrunner e o Águia. Para ti é a Águia Real, se faz favor. Prepara-te Para onde é que eles nos levam? para a maior ovo-aventura nos lugares mais selvagens. E eu pensava que o México era perigoso. Bem-vindos ao Congo Tem Talento! Ser pai não é uma tarefa assim tão fácil. Ovos de Ouro, uma aventura em África. My parents are inviting us to the summer place for the big 4th of July weekend. Can't leave my father. Sebastian vive feliz com a namorada Ellie. Apesar de pertencerem a famílias com valores e estilos de vida diferentes, o casal é a combinação perfeita e Sebastian sente-se pronto para pedir Ellie em casamento. Incentivado pela sua noiva Ellie, Sebastian toma a difícil decisão de convidar o seu pai Salvo, protagonizado por Robert De Niro, que é um cabeleireiro imigrante italiano, para um fim de semana com a sua família super rica e excêntrica. Salvo insiste que o filho o inclua nas festividades porque, caso contrário, ficará sozinho. Uma comédia inspirada na vida do humorista Sebastião Maniscalco, focada na relação entre pai e filho. This is the first summer since we have to say goodbye to your dear mother, and you're going to leave me to burn the sparklers and eat the hot dogs alone. Why don't we just bring him? Nah, I don't think so. You hear this? Ladies, he's worried his immigrant father's going to make him look like some kind of Goomba. All right, listen, if we're gonna do this, Dad, you gotta dial it down with With all the... what is this? Welcome to White Oak. Wow, this is amazing. Hey, Miss Little Fancy, huh? It's called love and affection, Dad. Unlike you, when you met me in the delivery room, you chose to shake my hand.
What else was I supposed to do? We just met. Sebastian, I don't know how you're gonna fit in. I want a cheek too. Where's my cheek? Where's my cheek? Don't these people have jobs? They got their money in the stock market, not in mayonnaise jars buried in their backyard. I just hope nothing gets stolen this weekend, because these people love to blame the immigrants. We'll give you the grand tour. This is Doug. He's learning to be a healer. Hello. What are you doing? Just serenading our pet peacock. I love you. These people are strange. They have birds for pets. He's like family. Peacocks are just a bunch of goddamn show-offs, if you ask me. I was nervous to bring you here, but I didn't know you were going to spend the whole time embarrassing me. How could you say that to your father? Here we go again. Everything I'm doing for you, that I've ever done for you, is for your own good. Hey, Dad, check it out. I could die. I'm trying to make sure that you don't make an ass out of yourself by trying to be somebody you're not. Oh my God. Oh shit. Sebastian, your suit. It's Versace. Do you like it? No, you moron. It's not up. Honey, my mom can't unsee that. I would love to make a full Italian dinner for everybody. We don't keep a lot of food here. Maniscalco always finds a way to feed his family. My father has an old Italian saying, family isn't one important thing, it's everything. I can't believe you put this all together from what we have in the kitchen. It's artichoke and poultry. Salute. Oh, no. I don't know what's real anymore. I know I made a terrible mistake. Para os amantes do terror em Portugal, temos A Maldição do Diabo. No Brasil, o filme já estreou nas salas de cinema em fevereiro. Na esperança de se reconciliar com o seu pai, judeu ortodoxo, o filho de um agente funerário regressa à casa de família com a sua esposa grávida. Mas as suas intenções são postas à prova quando a morgue da família recebe um cadáver misterioso possuído por uma entidade antiga com um plano sinistro para o seu filho por nascer. Enquanto isso, a esposa de Arthur está à espera do seu primeiro filho e, para salvar o seu bebê, vão precisar de recorrer à ajuda de uma misteriosa comunidade que há muito tempo luta contra um poderoso mal. What happened? It's a suicide. I may have found something. It's on the knife. It's an ancient wording inscription, often to seal a body containing a demon. But in today's world, who has the know-how to play with this kind of stuff? And what if someone did? What is this thing? Bringer of misery, taker of children. It'll make you see things, feel things that aren't real. Whatever it takes to get what it wants. A child inside that sigil. Do multipremiado realizador e historiador turco Emin Alper, chega um dos mais ferozes thrillers da temporada. Trata-se de Enver, um dedicado jovem procurador, recentemente destacado para uma pequena cidade marcada por uma crise de água, vê-se relutantemente envolvido num conflito político durante a sua primeira investigação de homicídio. Quando estabelece uma ligação com o dono do jornal local, a pressão aumenta sob o rugido de rumores incendiários. Uma obra sufocante que investiga e critica abertamente o declínio político contemporâneo. Eski husumetleri bir kenara bırakın artık. Yeni ve temiz bir sayfa açın yanıklarla. Tehlikelidir burası.
Balcıktır dibi. Çekiverir adam aşağı. Ya Savcı Bey, sizi biraz korkuttuk mu acaba? Haberler ne kadar çabuk yayılıyor ya burada. Savcı Bey yanlış anlamıyorsunuz inşallah. Mahkemeler ne karar verirse biz saygılıyız. Bu adamdan uzak durun Emre. Nasıl Savcı Bey? Korkutucu gerçekten. Sabah bir ses duymuştum. Bu muydu acaba? Hatırlamıyor musunuz? Gece dışarıda bağıra bağıra ağlıyordunuz. Uyandın mı? O gece. Başka neler duydunuz? Hayırdır Savcı Bey? Bir sorun mu oldu? Bovruklar geldi, bağlara kadar dayandı. Bunlar kasabaya gelirse ne olur farkında mısınız? Komiser, bir gözaltı yapın. Manzara Taşka'da hizmet verecekseniz bu tavrı bırakmanızı tavsiye ederim. Duruşmadan önce beni baskı altına almaya çalışıyorlar. O geceden bir şeyler hatırlıyorum. Savcı Bey, siz o gece buradaydınız. Nasıl bu kadar eminsiniz? Tehlikeli burası. Gözükmez ama sesler duyulur. Korkma benden. Ben sana bir şey yapmadım. For centuries, we have called out to the universe, looking for answers. In 2024, the universe calls back. Teaser trailer de Outro Mundo para a 28ª longa-metragem da Disney e da Pixar, Hélio, já está disponível. Durante séculos, as pessoas chamaram o universo em busca de respostas, agora o universo chama de volta. A longa-metragem original apresenta Hélio, um azarado com uma imaginação ativa que se vê inadvertidamente transportado para o Communiverse, uma organização interplanetária com representantes de galáxias distantes. Erradamente identificado como o embaixador da Terra para o resto do universo, e completamente despreparado para esse tipo de pressão, Hélio deve formar novos laços com formas de vida alienígenas excêntricas, sobreviver a uma série de provações formidáveis e de alguma forma descobrir quem ele realmente deveria ser. Dirigido por Adrián Molina, Hélio estreia nos cinemas a 1 de março de 2024. Disney e Pixar convocam você. Uau! Por favor, diga o nome de seu planeta natal. Terra? Bem-vindo, líder de Anterra. Nós somos as Espécies Unidas Avançadas do Universo. Eu acho que houve um engano. Você não é o líder de Anterra. Desculpa a confusão. Iniciar a limpeza de memória. Não, peraí! Eu sou o líder da Terra. Por que é que a tua voz está diferente? Eu sempre falei assim, desde que era criança. Que obviamente já não sou, mas sim, eu governo o planeta. O julgamento de Terra pode prosseguir. Até lá, como vocês dizem em Terra, ok, adeus. Adoro-te. Ok, adeus. Adoro-te. Disney Pixar, Hélio. Tu és o assunto do universo. Se a mãe me visse agora... Eu sei como é que é. Eu devorei a minha mãe quando eu nasci. E, nesses momentos de grande sucesso, eu me arrependo. Isso é normal para sua espécie? Não, foi coisa minha. Todo mundo ficou chocado. Em 2024, nos cinemas. Este exclusivo Netflix traz-nos novamente Tyler Rake, numa produção bombástica à semelhança do primeiro filme. Tyler Rake, Operação Resgate 2. Após mal ter sobrevivido às suas graves feridas da sua missão em Dhaka, Bangladesh, Tyler Rake está de volta, e a sua equipa está pronta para assumir a sua próxima missão. Where the landscape is ever evolving. Where everything that got you here doesn't mean a thing. Unless you can do it bigger and better than ever before. For Extraction 1, we had a major action sequence that felt like one continuous shot. We call that a oneer. For Extraction 2, we're going to push that even further with a sequence more intricate and more extreme than before. And we
We've got a real helicopter landing on the rooftop of moving trains. Encarregado de extrair uma família que está à mercê de um gangster georgiano, Tyler infiltra-se numa das prisões mais mortíferas do mundo para as salvar. Mas quando a extração fica quente, e o gangster morre no calor da batalha, o seu igualmente implacável irmão encontra o Rake e a sua equipa em Sydney, para se vingar. We got a contract. You were the client's request. We gotta move! Right, everyone okay? Kids, you good? Why did you come back for them? Do you know her? Tyler? Getting you out of here, okay? He told me to find the reason I fought my way back. Let's find out. O filme review da semana é Singing in the Rain, no Brasil chama-se Cantando na Chuva e em Portugal é Serenata à Chuva. É um filme do gênero comédia musical, dirigido e coreografado por Gene Kelly e Stanley Donen e estrelada por Kelly, Donald O'Connor e Debbie Reynolds. O filme se passa nos anos 20 em Hollywood na transição do cinema mudo para o cinema falado. O filme foi um sucesso modesto quando lançado pela primeira vez, com a vitória de O'Connor como melhor ator no Globo de Ouro e no Writers Guild of America, sendo os únicos grandes reconhecimentos. No entanto, foi-lhe conferido o status legendário por críticos contemporâneos. Quase todas as músicas de Cantando na Chuva ou Serenata à Chuva não foram escritas para o filme, com exceção de Moses Supposes, sendo selecionadas de outros filmes e o roteiro foi montado a partir dessas músicas. Moses supposes his toes are roses, but Moses supposes erroneously. But Moses, he noses, his toes aren't roses, as Moses supposes his toes to be. Moses supposes his toes are roses, but Moses supposes erroneously. A Mose is a Mose. A rose is a rose. A toes is a toes. Hoop-de-doodle-doodle. Moses supposes his toes are roses, but Moses supposes erroneously. For Moses, he noses, his toes aren't roses, as Moses supposes his toes to be. Moses supposes his toes Moses, are roses. Moses, erroneously. Moses, as Moses supposes his toes to be. Roses, a rose is a rose is a rose is a rose is what Moses supposes his toes is. Couldn't be a lily or a tappy tappy dilly. It's gotta be a rose cause it rhymes with Mose. Moses, Moses, Moses.
Serenata à Chuva, ou Cantando na Chuva, é uma sátira às transformações técnicas e artísticas desta fase da história do cinema. Com o advento do som ao cinema, em 1927, nasceu um novo gênero, o musical, que durante o cinema mudo era impraticável. Foi nesse ano com a estreia de O Cantor de Jazz, o primeiro filme inteiramente falado em 1927, que se deu a maior inovação tecnológica que mudou para sempre o curso do cinema. Goodbye. Don't cry. The little choo-choo train that takes me away from you. You don't know just how sad it makes me. Kiss me pretty and then, ow, ow, do it over again. Watch for the mail. I'll never fail. De um dia para o outro, as estrelas de ontem deixaram de brilhar. É o caso de Douglas Fairbanks, Mary Pickford e Buster Keaton, por exemplo, que foram grandes estrelas do cinema mudo e que num espaço de um ano ficaram desempregadas pois não conseguiram adaptar-se ao sonoro. Muitos artistas fizeram tentativas, mas foram ridicularizados quando o público ouviu as suas vozes. Foram muito poucos os que conseguiram adaptar-se ao sonoro, é o caso de Charles Chaplin, que continuou a fazer filmes mudos, até ao O Grande Ditador, 1940. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness.
Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Que sensação gloriosa! Que espetáculo glorioso! Uma comédia musical hilariante e cheia de ritmo, Serenata à Chuva é o mais popular de todos os musicais de Hollywood. Extraordinário, emocionante, sempre atual e simplesmente eterno. They met as you and I, and they were only friends. But before the story ends, he'll kiss her with a sigh. Would you? O argumento tem como pano de fundo o ano de 1927 e a transição do cinema mudo para o sonoro. Don Lockwood e Lina Lamont são a dupla mais popular do cinema, mas Lina tem um problema grave: a sua voz é demasiado aguda para os filmes sonoros. Serenata à Chuva, ou Cantando na Chuva, é um filme sem idade para ser visto e apreciado por dezenas de razões ou apenas por uma. Não é preciso embrulhá-lo em papel brilhante com laços coloridos, porque é para comer já. A representação da canção Singing in the Rain é um dos maiores símbolos dessa panaceia, mas o filme vai além desse momento de perfeição para mostrar. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. O mais importante não é a história de um grupo de atores envolvidos na passagem do cinema mudo ao sonoro nos estúdios da Monumental Pictures. Este musical reúne uma série de números musicais magníficos, como a música Good Morning, com o trio Gene Kelly, Debbie Reynolds e Donald O'Connor. Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you and you. Good morning. Interpretada por Donald O'Connor, ou uma das cenas mais surreais e complexas de todo o filme, a Broadway Melody, interpretada por Gene Kelly e C.Y.D. Charisse. Este é talvez o número musical que mais se distancia de todo o filme, talvez pelo seu lado onírico, moderno, mas eficaz, como se entrássemos num sonho dentro do próprio filme. Esta cena, que é bastante longa, apresenta-nos cenários de estúdio com cores quentes e fortes e uma coreografia arrojada e intensa. É sobretudo aqui que vemos o valor técnico e artístico desta obra. Mas há um número musical que claramente se destaca mais pelo público e que se tornou num fenómeno, a cena lendária em que Kelly canta a música Singing in the Rain, à chuva, numa rua com um poste de luz. Esta cena tornou-se na imagem de marca do filme. Mas todo o filme tem sequências inesquecíveis, que influenciaram bastante os musicais posteriores. Numa época em que a generalidade dos filmes ainda era filmado a preto e branco, apenas os westerns, os musicais e algumas comédias eram a cores, usando a técnica do Technicolor.
Com cores fortes e vibrantes, este filme teve um especial tratamento da cor, criando muitas vezes ambientes artificiais. O mais importante é o que se passa, e como, de tempos a tempos, em quadros que criam outro mundo, sem tempo nem lugar, uma impressão colorida e sentimental do que poderia ser, do que poderia ter sido, do que deveria ser, agora e sempre. Com o passar do tempo, Cantando na Chuva, ou Serenata à Chuva, foi se tornando cada vez mais popular, graças ao público que o nomeou como Rei dos Musicais, e aos críticos que frequentemente o incluíram nas listas dos melhores filmes de sempre. Gotta dance, gotta dance. The public is screaming for more. Make a musical. Sure, make a musical. Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning to you. What do you think of me? I liked it. Obrigado por nos acompanhar neste segundo episódio de Cine Estreias Lusófonas, e que tenha uma semana repleta de bons filmes. Espero que este episódio lhe tenha sido útil e que nossas sugestões vão ao encontro do seu agrado. Até para a semana e bons filmes. The show must go on.